Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Hoje vamos mudar o assunto. Hoje vai ter novidade. Hoje, adivinha, vamos criticar o Tite. Mas é claro que eu vou criticar o Tite. Ou não? Não. Calma, ganhou é o escambau, gente. A torcida do Flamengo tem toda a razão de vaiar. A torcida do Flamengo tem toda a razão de estar revoltada. Mas não, é aquilo que eu digo, também tem que pensar, gente. Calma que também sempre tem uma explicação. O Flamengo não jogou bem, jogou mal, mas o jogo, foi às 9 horas da noite. Olha que horário indelicado, 9 horas da noite. Vai ver um horário que os jogadores estavam com sono, vai ver os jogadores queriam dormir. Tem outra coisa, gramado. O gramado tava sem muito buraco ontem, mas vai ver o time já acostumou a jogar com gramado com buraco. Tá bom, o adversário. O adversário acabou de sair da Série C. É um baita adversário, sempre tem uma desculpinha do Tite. E dessa vez não tem mais. É um futebol péssimo, jogado por um time caro e que tem que ser criticado. Não só o Tite, mas também esses jogadores. Porque no Flamengo virou time de vidro, time que todo mundo machuca, time que todo mundo tem que ser poupado. Vamos falar do jogo ridículo do Flamengo contra o Amazonas. Um jogo ridículo, um Flamengo sem criar nada contra um time da Série C. E aí, ganhou, mas vai ter que jogar lá no jogo de volta, lá no Amazonas. Ou seja, todo mundo vai ter que viajar uma viagem longa porque não tiveram competência para fazer uma diferença de gols contra o fraquíssimo Amazonas. A respeito ao Amazonas, eu respeito, mas não dá para você comparar um time que acabou de sair da Série C com um time que custa 200 milhões de reais, com um time que tem uma folha de 45 milhões de reais, com um time que tem um treinador que saiu da seleção brasileira, ficou 8 anos na seleção brasileira, não dá pra se comparar. O Flamengo se cobra muito, não é nem pelo jogo de ontem, o Flamengo se cobra pelos jogos de sequência que não jogam bem, não joga bem. Eu terminei o jogo do Corinthians aqui e fui ver o jogo do Flamengo, no segundo tempo em casa, no Ninho, tranquilinho, muito lento, previsível, gira a bola, ninguém faz uma ultrapassagem. Quando fez uma ultrapassagem, saiu o gol no comecinho do jogo com o Pedro. Tudo muito previsível o Flamengo, os caras do Amazonas só balançavam com eles, ó. Tranquilo. É ridículo, não tem intensidade nenhuma. A gente vai falar ainda do São Paulo, tá? Que foi recebido por uma galera lá em Belém do Pará, na porta do hotel. É legal a gente ver esses jogos de estados, cidades que não recebem o time há muito tempo e que tem muito torcedor do time. São Paulo recebido com festa. Onde não teve festa, meu amigo? Onde, tio? Adivinha? Aonde? Olha pra minha cara. Aonde? Um lugar chamado Maraca? No Maraca. Ali teve o grito, ei, Tite, vai. Aquele negócio. Teve vaia desde os 35 do segundo tempo. E aí, eu até entendo quem diz, vaia durante o jogo, eu não concordo. Mas do jeito que tava o jogo, eu também não vou criticar torcedor, não. Que jogo horroroso contra o Amazonas. Time que acabou de sair da Série C do Campeonato Brasileiro. A obrigação de um time que vale 200 milhões de reais e que tem folha de 45 milhões de reais é pelo menos fazer uma diferença de 3 gols. Pra você não ter que viajar depois lá pra Amazonas pra fazer o segundo jogo. Aí depois reclamar, o físico não aguenta. Não aguenta porque o time é incompetente. Porque não decide quando tem que decidir. E aí, dessa vez, o Tite não teve como dar desculpinha. Dessa vez não tinha calor de 11 da manhã, que já foi uma desculpa patética. Dessa vez não teve altitude, que é uma desculpa plausível. Dessa vez não teve ciência, que é uma desculpa patética. E o que me irrita muito é ver um Tite que não responde as perguntas na coletiva e ver uma imprensa que não pressiona pela pergunta que tem que ser feita. Porque a pergunta que tem que ser feita é: Tite, não vai mudar o esquema tático? Não vai. Porque aí o cara foge do assunto. A pergunta é: por que um time que tem De La Cruz, por que um time que tem Pedro, por que um time que tem Gabigol, por que um time que tem Bruno Henrique, por que um time que tem Gerson não tinha o Arrascaeta, que virou jogador de vidro? Mas por que o time não cria jogada? Essa é a pergunta. Não é, o que você errou? Qual o esquema que tem que ser mudado? Por que
que esse Flamengo não cria chances de gol. É só bolinha tocada pro lado, a torcida ficou impaciente, foi aos 35 minutos do segundo tempo. Quando a bola não saía da defesa do Flamengo, ficava Fabrício Bruno, Léo Pereira, voltava, dava no Luiz Araújo, ele voltava pra defesa. Ali eu entendo o torcedor. O torcedor queria ver o Flamengo criar alguma coisa. E o Flamengo conseguiu não criar praticamente nada contra um time de Série C no Maracanã. Sem ter desculpinha de horário, sem ter desculpinha de altitude, sem ter desculpinha de ciência. Gente, o Flamengo da base tem que ganhar do Amazonas no Maracanã. Porque o Flamengo da base é mais caro que o Amazonas. Eu tenho certeza. A base do Flamengo, custo, valor de jogador, a base do Flamengo vale muito mais que o time do Amazonas profissional. Tô desrespeitando o Amazonas? Não. Tô sendo sincero. E o jogo que o Flamengo fez foi ridículo. Venceu por 1-0, numa jogada bonita do Vinha, onde o Pedro subiu sozinho ali na área. Não teve nada criado. E é óbvio que isso incomoda o torcedor do Flamengo. Pra mim, pode botar a desculpinha que for do Tite aqui, a declaração que quiser do Tite aqui, mas a que eu queria não tem. Por que que o Flamengo não cria chances de gol? E aí a resposta dele é sempre a mesma. Sabe como vai melhorar? Trabalho. Eu entendo o torcedor, eu me acostumei a entender o torcedor. É óbvio, ele tem que entender o torcedor, ele é treinador, ele ganha mais de 1 milhão por mês pra entender o torcedor. Agora, trabalho, mas que trabalho, Tite? O que você vai fazer? Por que esse Flamengo não cria? O que esse Flamengo tem que fazer pra criar? Porque não dá. Pra gente ter tanto jogador bom, isso é só bolinha tocada lá atrás, bolinha pra lateral e bola alçada na área. Detalhe, bola alçada na área sem nenhum grande cabeceador. O Pedro é bom de cabeça, mas não é também o melhor deles. Como é um Flaco Lopes da vida, que o Veiga bota a bola na área e o Flaco Lopes sempre ganha. É um bando de bolinha na área, sem perigo nenhum, sem criatividade nenhuma. E me desculpe, eu quero que o Tite caia do Flamengo? Não, não quero. Sempre falei isso aqui, porque esse time que foi sem vergonha no ano passado, foi sem vergonha sem o Tite. Agora, tem que cobrar o Tite e tem que cobrar os jogadores. A diretoria, são esses que eu falo, tem que ir no clube e falar, ó, Tite, não dá pro Flamengo ter um futebol burocrático com o time que tem. E pros jogadores falar, vem cá, o que tá acontecendo? Tô vendo muita fotinho postada com namoradinha em rede social, tô vendo muita fotinho postada tomando chamate na rede social. Agora, jogar que é bom, não tá jogando. Eu não vejo o Hulk, que tá voando aos 38 anos, ficar apelando em rede social pra ganhar seguidor. Eu não vejo o Paulinho, que tá voando, ficar apelando em rede social pra ganhar seguidor. Eu não vejo o Scarpa ficar apelando em rede social pra ganhar seguidor. Eu não vejo o Rafael Veiga ficar apelando. O próprio Piquerez, que o Vampeta diz aqui, o cara tava suposto com a irmã do Neymar. Eu falei isso não. Eu não tô falando que você falou, você falou que ele tá voando fora das quadras, fora dos campos. Mas eu tô falando. Você eu não falou. Não escrevi você não, me garanto. Não, garanto tava com um fotinho lá, com a irmã do Neymar na festa. E ele não fica postando em rede social pra ganhar seguidor. Ele prefere jogar futebol. Pode pegar quem ele quiser, tem que fazer mesmo se ele quer. Agora, não ficar botando rede social, rede social. Parece que o Flamengo virou mais um time de rede social do que de campo. E aí que tá o problema. O Flamengo dá muito engajamento. E os caras não estão focando no futebol. É um time onde todo mundo se machuca, onde raríssimos têm preparo físico, ninguém corre, ninguém dá intensidade pro jogo. Como é que pode um Flamengo desse sem intensidade nenhuma? Velho Vamp, eu exagerei? É um jogo ridículo contra um time que saiu da Série C agora. Como o jogo do Corinthians foi às 20 horas, do Flamengo foi às 21h30, né? Eu peguei só o segundo tempo do jogo do Flamengo. Achei muito passe pro lado, Gerson muito mal, Bruno Henrique mal, muito toquinho de lado, um lado pro outro. A equipe do Amazonas, que tem o Adilson Batista ali, o Sassá, o principal, Sassá, meu amigo, o principal jogador lá na frente, se defendeu. Eu sei que não é fácil você botar 11 homens atrás da bola e ficar ali defendendo, mas quando se tem um plantel desse, e o que se ganha, quando se custa, tem que arrumar soluções. Ou você acha que todo mundo vai pegar o City do Guardiola de peito aberto, vai jogar com o Real Madrid de peito aberto, o próprio Paris Saint-Germain no Campeonato Francês? Todo mundo joga atrás da bola e Mbappé dá uma solução, Haaland dá uma solução, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, entre outros atletas aí a nível mundial, o próprio Campeonato italiano, o Lukaku dá um jeito na Roma, o Otário Martins lá no
na Inter. E eu trabalhando, os jogadores do Amazonas ali, o Adilson Batista assumiu, não tem nem 15 dias, só foi fazendo um balanço. Quando o Flamengo faz o primeiro gol, ele faz com ultrapassagem. Né? O Vina vai, faz uma ultrapassagem, velocidade, cruza o Pedro. Depois que fez o gol, ficou ali na bola amarela, o tempo vai passando, a torcida vai ficando impaciente, bota o maior ídolo, um dos maiores ídolos desse plantel, que é o Gabigol, que estava aí 40 e poucos dias sem jogar, não mudou em nada, botou atacante pra caramba, a gente tentou botar, mas tem que se cobrar também dos atletas, viu, cara? Claro. Não é só treinador, não, pô. O cara tem que chegar assim um pro outro, ó, vem aqui pra uma tabela, pô, fazer uma ultrapassagem. Pô, parece. É uma time de robô, time de robô, pô. É um ranço. Aí tem coisa que você vai dizer assim, quando a gente bota Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e Lohan, né? É. Tu acha que é pra perder o jogo, não é pra fazer 3-4? Os caras de campo também tem que combinar, né? Tem que combinar. Só que a torcida vem engasgada, não é? Já tava. Ontem tinha uma torcedora com um cartaz falando assim, coitada da bola. Nossa, você viu esse cartaz? Coitada da bola. Então, quer dizer assim, tem coisas que não fica só no treinador, não, pô. A postura dos atletas também. O que eu sempre falo aqui, e que eu vou trazer, os números do Flamengo depois do 3-0 sobre o Nova Iguaçu. Tá? Vamos botar... Tá, depois do 3-0 contra o Nova Iguaçu. Foram várias atuações ruins, que eu vou listar aqui as atuações, porque pra mim não basta só o resultado. Eu quero que lembrem das atuações. Milionários 1, Flamengo 1 na Colômbia. Um resultado normal seria se o Flamengo não tivesse 1-0 com um jogador a mais. O Milionários empata com um jogador a menos, um jogador expulso. O Milionários consegue outras chances com um jogador a menos. Um Flamengo covarde com um jogador a mais em campo. Me desculpa, você com um jogador a mais em campo, você tem que continuar atacando até pra fazer 2-0. Mas não. Se contentou com 1-0, se lascou 1-1 fora de casa na Colômbia com Milionários. Que aí nos números não tá como derrota. Mas isso pra mim é praticamente uma derrota com um jogador a mais. Flamengo 1-0 no Nova Iguaçu. Ruim, mas já era campeão. Perdoável. Não poupou os jogadores. É bom deixar isso claro. Flamengo ganhou de 3-0 no primeiro jogo da final. 3-0. Poderia poupar e descansa? Não. Todo mundo jogou um título que já estava conquistado. Flamengo 2, Palestino 0. Fez um grande primeiro tempo, perdendo muitos gols. Segundo tempo, fraco. Aí vem Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Essa é a maior enganação, o resultado. O Flamengo fez 1-0 contra o time que tá lutando pra não cair aí, que vai lutar pra não cair no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, com um jogador a mais, levou um gol, sofreu um pênalti que bateram na trave, o jogador do Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense ainda fez um gol impedido que foi anulado por muito pouco. Ou seja, era pro Flamengo ter perdido com um jogador a mais pro Atlético Goianiense. Flamengo 2, São Paulo 1. Partida boa do Flamengo, nada de maravilhoso. Palmeiras, 0-0, partida péssima. Bolívar, 2-1, partida péssima, com desculpas de altitude e de ciência. Flamengo 0, Botafogo 1, com um jogo péssimo. E Flamengo e Amazonas, um jogo ruim, 1-0 Flamengo. É muita atuação ruim pro time que o Flamengo tem. É isso que eu falo. Não basta só número, Vamp. Porque vai chegar uma hora que o time jogando desse jeito não vai ganhar título. E é aí que vai vir a cobrança. Por isso que eu digo, não tem que tirar o Tite, mas alguém tem que cobrar dele que o Flamengo evolua. Porque jogando o que tá jogando não vai ganhar nada de título. Vamos supor, que a temporada tem muita coisa ainda, né? Eu sei que vai se cobrar pelo dia. A gente trabalhamos ontem antes do jogo e hoje trabalhando depois do jogo. Vai se cobrar muito em cima do jogo, né? Na rodada, que nem você falou no domingo. Então eu vou cobrar, então vou esperar chegar dezembro, janeiro, para ver o que vai acontecer, ou novembro, as competições aí. Não, vamos comentar o que vimos ontem. Se o Flamengo conquistar a Libertadores, que é a possibilidade, favorito, o Campeonato Brasileiro jogando mal, os caras ficam com o Tite? Eu acho que não. Você tá entendendo o que eu tô perguntando? Eu acho que não. Não ficaram com o Dorival, né? Eu acho que não. Se o Tite é eliminado da Libertadores e começa a cair no Campeonato Brasileiro... Não, eu tô perguntando, se ganha. Não, claro que fica. Aí, o Dorival não ficou, não foi? Não ficou. O Tite fica. Por isso que eu tô esperando lá na frente. Então vou que a Jovem Pan
Deixa aqui que eu vou comentar então em cima dos jogos. Jogou mal ontem. Pronto.